Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre propriedades coligativas. Sim, propriedades coligativas subdividem em 4 tópicos, que são esses aqui. O que esses tópicos têm em comum é a pressão de vapor. Então, a aula de hoje eu vou me dedicar exclusivamente para a gente compreender o que é a pressão de vapor. Bom, antes de falar o que é pressão de vapor, vamos entender a definição física de temperatura, que nada mais é do que a grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, o grau de vibração dessas moléculas. Isso acontece em qualquer estado físico da matéria, tanto pode ser o sólido, líquido ou gasoso. E cada esferinha azul aqui é uma molécula. Bom, a gente sabe, né, que à medida que eu vou aumentando a temperatura, consequentemente eu vou aumentar essa agitação térmica. Ou seja, eu vou aumentar a intensidade de vibração dessas moléculas. Observa aqui no esqueminha, né? As moléculas estão vibrando muito próximo uma da outra. Quando a gente sabe que o estado sólido tem temperatura inferior ao estado líquido, né? Como o líquido tem uma temperatura maior, eles vão vibrar mais afastado uma da outra. E o gasoso está totalmente afastado uma da outra, né? Então, quando adicionam temperatura a um sólido, vai chegar a um ponto que ele vai sofrer a fusão e vai se transformar em líquido. Nesse ponto aqui, se for uma substância pura, a temperatura de fusão é constante, como mostra aqui no diagrama. Observe que coexiste aqui, ó, tanto a fase sólida como a líquida. E essa temperatura vai ser constante até todo sólido se transformar em líquido. A mesma coisa que acontece na temperatura de ebulição. Ela permanece constante até todo líquido se transformar em vapor. Tranquilo isso aí? Bom, o que acontece se eu resfriar um gás? Ele vai sofrer o quê? A liquefação. E se eu resfriar um líquido, vai sofrer o quê? Uma solidificação, que é o caminho inverso. Seria esse caminho aqui. Lembrando que quando eu diminuo a temperatura, consequentemente eu estou diminuindo a intensidade de vibração das moléculas. Guarde esse conceito na sua cabeça. O que acontece quando eu coloco duas moléculas muito próximas uma da outra, como exemplo aqui, ó. Vamos supor que é uma molécula de água. Quando elas estão muito próximas, acaba formando o quê? A ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, que nada mais é do que uma força intermolecular. E essa força intermolecular vai ser constante. Ou seja, o que vai variar aqui com a temperatura só vai ser a intensidade de vibração. Ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a intensidade de vibração e vice-versa. Bom, a gente sabe que o líquido ele tem temperatura maior do que o sólido. Como vocês podem ver aqui, ó, como a intensidade do líquido é maior, a intensidade de vibração do líquido é maior em relação ao sólido, a gente vê que ocorre um estiramento da força de ligação. Vamos considerar que essa força de ligação aqui fosse uma mola. Quanto aumenta a temperatura, essa mola vai ficar mais esticada, que é o caso aqui, ó. Observa a distância entre as moléculas. Aqui, como está a temperatura menor, elas vão vibrar mais próxima uma da outra. Bom, se eu continuar aumentando essa temperatura, chegar a um ponto que essa força intermolecular aqui, ó, vai ser rompida. Isso acontece quando a intensidade de vibração supera a força intermolecular. Quando isso acontece, a molécula passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ocorre a vaporização. E no estado gasoso, as moléculas estão totalmente soltas uma da outra, não há força intermolecular. Bom, vamos ver aqui o esqueminha aqui ao lado. O que acontece quando eu pego um copo com água, vamos supor aqui que é um copo com água, e deixo ele uma semana parado em um lar? Aconteceu o quê? Vai abaixar o nível da água, né? Isso acontece por quê? Vamos explicar aqui. Observe.
a superfície do líquido. Só acontece na superfície desse líquido. Mesmo estando abaixo da temperatura de ebulição, que é a temperatura ambiente, né? O que vai acontecer? Essas moléculas vão estar em movimento, né? Vão estar vibrando. O que pode acontecer aqui? Uma molécula se chocar com essa, uma outra molécula se choca, e ela acaba ganhando força de vibração, a intensidade de vibração. E essa intensidade de vibração pode superar a força intermolecular. Ou seja, o que acontece? Eles vão empurrar essa molécula saindo do estado líquido para o estado de vapor, ocorrendo a vaporização mesmo abaixo da temperatura de ebulição. Tranquilo isso aí? Vou resumir aqui. As moléculas vão se chocar e algumas moléculas da superfície, só da superfície, pode sofrer um empurrão e acabar rompendo essa força de ligação aqui entre as moléculas, passando do estado líquido para o gasoso. Isso acontece aqui se for abaixo da temperatura de ebulição do líquido. Então, vamos chamar esse processo aqui, ó, de evaporação. Ou seja, é uma passagem do estado líquido para o gasoso de forma branda. Tranquilo isso aí, né? Quando eu estou na temperatura de ebulição, quando eu atingo a temperatura de ebulição aqui, por exemplo, o que acontece? As moléculas começam a passar do estado líquido para o estado de vapor aqui no interior do líquido. Quando a gente está aquecendo a panela, a gente vê aquelas bolinhas que formam aqui no fundo, né? Quando ela atinge, essas bolinhas aqui, ó, começam a subir. Então, ou seja, é uma passagem mais turbulenta, porque as moléculas estão com mais energia e ela consegue romper a força intermolecular aqui dentro, no interior do líquido. Tranquilo? E calefação é uma passagem do estado líquido para o gasoso de forma muito enérgica. O exemplo que eu consigo imaginar aqui é aquela frigideira quente. Aí cai uma gotinha de água aqui, ocorre aquela ebulição muito forte, aquela vaporização muito forte, né? Tranquilo isso aí, né? Mas o que é importante para a gente nesse estudo aqui é só esses dois, evaporação e ebulição. Lembrando que a evaporação só acontece na superfície do líquido e abaixo da temperatura de ebulição. E na ebulição ocorre aqui no interior do líquido, acontece o que? A formação de vapores no interior desse líquido. Tranquilo? Bom, gente, vou fazer uma revisãozinha básica aqui de interação de força intermolecular. Sabe que força intermolecular só acontece quando eu tenho duas moléculas diferentes, né? Molécula 1, molécula 2. Se estiver próximo, vai ter o quê? Vai formar uma força intermolecular. E essa força intermolecular é uma força de atração eletrostática, ou seja, carga positiva sendo atraída por carga positiva e vice-versa. Quanto maior o caráter da carga, maior a força eletrostática. E quanto menor, menor a força eletrostática. A gente viu que o íon é uma carga real, né? Ou seja, tem o maior caráter da carga. Já moléculas apolares, aquela que não possui polo, mas pode ser induzido o polo, é o que possui o menor caráter de carga. Então, vai ser a menor força intermolecular, que é chamada de polo induzido, e a mais forte que a gente viu, estudou, né, foi o íon dipolo. Bom, gente, agora a gente vai estudar efetivamente o que é pressão de vapor, ou então pressão máxima de vapor. Todas as duas maneiras estão corretas. Bom, a gente viu o exemplo do copo com água aberta, né? A gente viu que as moléculas saíam da água, essas moléculas de superfície, e se perdia na atmosfera. Nesse caso agora, que a gente vai estudar, é no caso de um recipiente fechado. Aqui eu vou ter o vácuo. O vácuo é um ambiente totalmente sem nenhuma molécula. Esse aqui vai ser meu estado inicial, né? A partir que eu dei o start, algumas moléculas já começam a deixar do estado líquido, vai ficando no estado gasoso aqui, no estado de vapor, né? Aí com o decorrer do tempo, esse vapor aqui vai saturar. O que é saturar? Eu não vou conseguir mais evaporar nenhuma molécula aqui, além do que já tem. Vamos dizer que aqui eu tenho 4 moléculas no estado de vapor, vai permanecer essas 4 constantemente. Só vai variar se eu variar a temperatura.
Tranquilo? Bom, o que acontece? Essas moléculas que já estão em estado gasoso aqui, ó, elas vão começar a se chocar uma com a outra e vão acabar empurrando algumas moléculas de volta para o líquido. E ela vai ficar presa. E algumas moléculas, no mesmo instante, né, que vai e volta, vai estar aqui no estado líquido passando para o estado gasoso. Vai ficar nesse vai e vem. E quando essa velocidade de ida e de volta são iguais, eu digo que chegou no equilíbrio dinâmico. É quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de liquefação. Ou seja, ida e volta. Lembrando que pressão de vapor é essa pressão exercida pelos vapores do líquido, né, sobre a superfície do líquido. Tranquilo? Bom, a gente viu que no ambiente fechado, esse ar, essa umidade aqui, que é a água, né, vai ser perdida para a atmosfera, para o ambiente. Quando ele está fechado, vai formar o quê? Uma pressão de vapor, PMV, pressão máxima de vapor. A gente viu que pressão máxima de vapor está intimamente ligada à temperatura. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão de vapor, a temperatura, eu vou ter mais intensidade de vibração e mais moléculas vão passar para o estado de vapor. Ou seja, juntando aqui, ó, favorecendo a pressão máxima de vapor. Aqui eu estou na temperatura de 20 graus Celsius e tenho essa pressão de vapor do líquido. Pressão máxima de vapor 17 miligramas de mercúrio. Quando eu aumento para 50 graus Celsius, essa pressão sai de 17 para 92 milímetros de mercúrio. E observa aqui, o nível da água baixou bastante aqui, ó. Porque as moléculas que estavam aqui nessa fase líquida agora estão na fase gasosa. Se eu aumentar ainda mais, vai pular de 92 para 760 quando eu chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Em resumo, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. Agora vamos estudar a relação de pressão máxima de vapor com a força intermolecular. Aqui eu tenho três substâncias. Eu vou ter um éter, um álcool e água. Vamos ver que tipo de interação cada uma dessas moléculas faz. Vou começar aqui pelo éter. O éter tem um oxigênio ligado diretamente a carbono. Então aqui eu vou ter uma molécula polar. Então a força intermolecular dela vai ser o quê? Dipolo permanente, né? Ou então dipolo-dipolo. Já no caso do álcool, eu vou ter um oxigênio ligado a um hidrogênio, a molécula. Então ela vai ser polar, extremamente polar. Quando eu uno essa molécula extremamente polar com outra extremamente polar, eu vou formar aqui, ó, ligação de hidrogênio. O álcool ele consegue se unir a três outros álcool por ligação de hidrogênio. Observa aqui, ó. Esse aqui vai ligar com esse, está formando três ligações de hidrogênio. Essa parte aqui, ó, não forma ligação de hidrogênio. Então, o número máximo de ligação de hidrogênio dele é 3. Já no caso da água, a gente sabe que é uma molécula extremamente polar, vai formar 4 ligações de hidrogênio com outras 4 moléculas de água. Vocês podem ver aqui no esquema. Bom, como ela faz mais ligações de hidrogênio, então ela vai ter uma força intermolecular maior do que o etanol. Observe. Todos dois vão formar o quê? Ligação de hidrogênio. Porém, a água forma 4, o etanol forma 3. Então, a água vai ter uma força intermolecular maior do que o etanol. E, consequentemente, o éter, por formar a molécula dipolo-dipolo, vai ter a menor força de intensidade do que o álcool. Então, vai ficar em último lugar. Então, quem tem a menor força vai ser o éter. Como ela tem a menor força de ligação, é aquela barreira que a molécula tem para se transformar no estado de vapor, né? Mais fácil vai ser romper essa barreira. Então, eu vou chamar o éter aqui, ó, uma substância mais volátil. Nada mais é do que ter a maior tendência em formar vapor.
Se ele é mais fácil em formar vapor, então vai ter aqui, ó, maior pressão máxima de vapor. Observa aqui, o gráfico, eu tenho a pressão de vapor crescendo nesse sentido e a temperatura nesse sentido. Observe, quando eu vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor do éter aqui, ó, é superior já ao do álcool e da água, na mesma temperatura aqui, ó. Por quê? Porque as forças de interação do éter é mais fraca em comparação ao álcool e à água. A água é a que possui maior interação intermolecular. Então, vou chamar aqui desse exemplo, é a menos volátil. Ou seja, vai ser aquela que vai produzir menos vapores. Ou seja, consequentemente, vai ter menor pressão máxima de vapor dessas três substâncias naquela determinada temperatura. Como eu frisei aqui, né? Então, aqui vai ter uma pressão, vamos supor aqui 1, estou chutando os valores aqui, 2 e aqui 3. Então, a água ia ter a menor pressão de vapor na temperatura aqui, 25 graus Celsius, por exemplo. Tranquilo? Bom, faltou aqui relacionar, né? Voltando aqui, ó. Quanto maior a força, menor a pressão de vapor. E quanto menor a força intermolecular, maior vai ser a pressão de vapor. E aí, então, vamos chamar essa molécula mais volátil. Bom, gente, agora a gente vai estudar aqui a relação de pressão máxima de vapor com a temperatura de ebulição. Bom, a gente viu que quando eu tenho um recipiente aberto, aqui eu vou ter a água, né? Vou pegar o exemplo da água. Algumas moléculas aqui do estado gasoso tendem a sair do estado líquido para o estado gasoso. Porém, a gente sabe que o ar, a atmosfera da gente, é cheio de moléculas, como nitrogênio, oxigênio, CO2. O que vai acontecer aqui? Ele vai bloquear, vai dificultar, em outras palavras, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, as moléculas vão bater aqui e vão acabar voltando para o estado líquido. Ela vai, bate e volta. Porém, eu estou fazendo o seguinte aqui com esse sistema. Eu estou aquecendo esse sistema. Ou seja, se eu estou aquecendo, eu estou aumentando a temperatura. Então, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a intensidade das vibrações de moléculas. Ou seja, estou aumentando a intensidade dessa evaporação. Ou seja, muitas moléculas vão começar a sair, né? Vão ficar empurrando essas atmosferas. Porém, isso vai gerar uma certa pressão, uma certa dificuldade. E essa dificuldade aqui eu vou chamar de pressão externa. Para a gente aqui, a temperatura ambiente, essa pressão externa é de 1 atm. A gente sabe que a água ferve a 100 graus Celsius. Quando ela chega a 100 graus Celsius, começa a formar essas bolhas enormes aqui e supera essa barreira que a pressão externa exerce sobre elas. Começa a ferver. Mas um pouco antes aqui, vamos dizer 98 graus, começa a gerar umas bolinhas aqui, ó, ao redor da panela, antes de ferver, né? Quem cozinha sabe o que eu estou falando. Bom, começa a gerar umas bolinhas assim ao redor do recipiente, né? Isso aqui é um pouco antes da temperatura de ebulição, né? Isso acontece por quê? Porque a pressão externa do líquido, que é essa daqui, né? Que a gente está considerando 1 atm, e essa bolinha aqui eu vou chamar de pressão interna, de PI, né? E esse PI aqui nada mais é do que a pressão de vapor dentro do líquido, tá certo? Quando a pressão externa é igual à pressão interna, externa é igual à interna, eu vou ter aqui a ebulição. Ou seja, a temperatura que isso acontece aqui, eu vou chamar de temperatura de ebulição. O que acontece se eu aumentar a pressão externa? Consequentemente, eu vou aumentar a temperatura de ebulição. Se eu diminuir a pressão externa, consequentemente, eu diminuo a temperatura de ebulição. Vamos ver aqui no esquema. Vamos dizer aqui que eu tenho 1,5 atm agora. Se eu tenho 1,5 atm, e essa curva aqui representa a temperatura de ebulição da água, então aqui, ó,
a 1,5 atm, eu vou ter uma temperatura de ebulição média aqui, vou botar 110 graus. 110 graus Celsius, ou seja, vai ferver numa temperatura de ebulição superior a 1 atm, que a gente sabe que a água ferve aqui, ó, tem uma temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Nessa pressão. Se eu variar a pressão, vario a temperatura de ebulição. E se eu diminuir aqui a pressão, vai ter menos impedimento para a água evaporar, né? Logo, entrar em ebulição, quer dizer. Logo, a temperatura também de ebulição vai ser inferior. Vamos dizer aqui que seja 80 graus Celsius. Ou seja, a pressão externa exerce influência na temperatura de ebulição. Lembrando que a gente sabe que a temperatura está intimamente ligado com a pressão máxima de vapor, né? Ou seja, se eu aumento a pressão externa, no caso, né? E aumento a temperatura de ebulição, logo eu vou aumentar o quê? A pressão máxima de vapor por tabela. Para finalizar aqui, vamos falar do esqueminha da panela de pressão. Bom, a panela de pressão tem uma válvula móvel, que é essa daqui, né? Essa válvula móvel, ela tem a função de quê? De manter a pressão interna aqui da panela constante. Quando eu chego numa determinada pressão, esse êmbolo aqui da pressão sobe um pouquinho e fica mantendo aquela pressão no interior aqui constante. Ou seja, pressão constante. A função dessa válvula aqui é só isso, manter a pressão constante dos gases aqui no interior dessa panela. Bom, essa válvulazinha aqui, só para caráter de curiosidade, é quando essa aqui entope, ela estoura aqui para aliviar a pressão, para a panela de pressão não explodir, né? Bom, vamos supor que a pressão aqui fora seja 1 atm, que é a pressão ambiente da gente. Como essa válvula aqui ela tem uma barreira, gera uma certa pressão no interior aqui da panela, do ar daqui sair, vai ser uma pressão superior a 1 atm. Vamos supor aqui que seja 2 atm. A válvula está mantendo aqui, ó, a pressão do interior da panela constante em 2 atm. Tranquilo? A gente viu que quando eu aumento a pressão fora do líquido, eu aumento a dificuldade do líquido evaporar, né? Consequentemente, eu aumento essa temperatura de ebulição. A gente sabe quando chega na temperatura de ebulição, a temperatura não varia mais, ela fica constante, né? Aquele esqueminha que a gente viu lá naquela curva, né? Que faz assim, que ia ter temperatura de ebulição, né? Ela não varia se a substância for pura. Então, como eu estou numa atmosfera maior aqui, então eu vou ter uma temperatura de ebulição superior à daqui fora. Tranquilo isso aí? E, consequentemente, que eu tenho uma temperatura de ebulição maior, eu vou também ter uma pressão de vapor maior. Se eu tenho uma temperatura de ebulição maior, então a temperatura do líquido aqui, ó, vai estar maior do que o normal. E, consequentemente, vai cozinhar mais rápido o alimento dentro da panela de pressão em comparação a uma panela normal. Bom, para finalizar aqui, eu deixo a seguinte pergunta, né? Eu quero que vocês expliquem com suas palavras. Não precisa me entregar não, é só para vocês pensarem, né? Por que essa água aqui, ó, nas condições ambiente, temperatura e pressão, ela seca? E por que aqui, ó, quando eu deixo o balde também com água, as condições ambiente, quando eu abro a tampa aqui, tá cheio de gotículas de água aqui. Quero que vocês tentem explicar mentalmente aí como é que funciona esses fenômenos, de acordo com a aula de hoje. Bom, vou ficando por aqui. Até mais, bons estudos.